comprometendo o congelamento do seu geladinho. Na aula de ontem a gente falou sobre liga neutra. E esse é um dos pontos que pode comprometer o congelamento, o uso errado da liga neutra. Então vamos lá, recapitular. Coisas erradas que podem estar comprometendo, né? Falta de atenção, alguma coisa que eu estou passando despercebido que pode comprometer o meu congelamento. Primeiro, congelamento compartilhado com outros alimentos. Segundo, quantidade de geladinhos versus temperatura ambiente lá, a quantidade que já está congelado com a quantidade que entrou descongelado. Isso pode destemperar, não sei nem se essa palavra existe, mas ele pode desregular a temperatura do meu geladinho e ele pode vir a descongelar. Isso vai alterar o prazo de validade dele. E a terceira coisa é justamente o uso errado da liga neutra. A gente ontem teve uma aula inteirinha só sobre liga neutra e eu falei um dos erros, né, alguns erros que muita gente comete no uso de liga neutra. E um dos erros é justamente usar a quantidade errada. O uso errado da liga neutra pode comprometer o congelamento do seu geladinho. Por quê? Falei ontem sobre o que acontece quando a gente usa menos liga neutra do que o necessário e falei também o que acontece quando a gente usa mais liga neutra do que o necessário. Então, nesse caso aqui, o que vai comprometer o congelamento é o uso a mais, é usar mais do que o necessário. Falei sobre algumas observações de rótulo, falei sobre essas coisas e se você não assistiu, você deixou de receber porque a live saiu do ar, não está mais disponível. Por isso que é importante estar ao vivo aqui, porque as lives não vão ficar no ar por muito tempo. Então, o uso errado da liga neutra vai comprometer o congelamento. Por quê? Se você colocar muita liga neutra, esse geladinho vai dar dificuldade em congelar. Algumas pessoas colocam lá, tá, eu já recebi esse tipo de mensagem. Eu coloquei meu geladinho para congelar, já faz 24 horas que está no congelador e ele não congelou ainda. O que é que está acontecendo? Pode ser isso. Pode ser o uso errado da liga neutra. Por quê? Porque a liga neutra ela é um espessante, né? Ela me ajuda na cremosidade, evita criar cristais de gelo. Se ela evita criar cristais de gelo, como é que ele vai congelar meu geladinho se eu colocar muita liga neutra? Então, o uso errado pode acontecer isso. Aí, às vezes, você está com uma produção programada e uma encomenda programada para entregar. Então, se você está com uma encomenda programada para entregar, vamos supor, você produziu hoje e essa encomenda é para entregar amanhã. Não sei se um evento, uma festa, um pedido de um cliente para entregar amanhã. Aí você produziu hoje, colocou no congelador, crendo, achando que amanhã o geladinho ia estar tudo ok, só para tirar do congelador e entregar. Quando você abre o freezer, aquele geladinho tá mole. Meu Deus do céu, já aconteceu isso comigo. Mas nesse caso não foi por conta do erro da liga neutra, no meu caso. Foi por conta da quantidade de geladinhos. Foi o erro anterior. Tinha geladinhos no freezer e eu entrei com uma produção maior e aqueles geladinhos, ao invés de congelar rápido, ele descongelou o que já estava. Então, no outro dia, nem o que eu coloquei congelou, nem o que estava mais congelado, porque ele descongelou. Foi uma agonia total na hora de entregar esse geladinho. Os geladinhos estavam moles, mas enfim, acontece. Mas, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês com os erros que eu cometi, para vocês não cometerem também. Então, essa questão do congelar e descongelar do freezer já aconteceu comigo. Uma encomenda foi uma loucura. Então, imagina que isso acontece com você. Misericórdia, não vai acontecer porque revelação chegou, conhecimento chegou, você não vai errar mais. Então, o uso errado da liga neutra pode acontecer isso. Às vezes, você pode estar colocando uma quantidade além do que o necessário e você pode deixar de realizar uma entrega, deixar de realizar uma venda porque não se atentou a esse detalhe. Então, o uso errado da liga neutra também pode comprometer o congelamento do teu geladinho. Pode demorar muito para congelar. E nesse caso, vai acontecer duas coisas que a gente não quer que aconteça. Primeiro, a gente vai perder tempo, né? Porque a gente vai estar contando com aquele congelamento e ele não vai congelar. E segundo, a gente vai desperdiçar ingrediente. Porque se eu coloco quantidade de produto a mais do que o necessário, eu estou desperdiçando ingrediente. Eu estou jogando dinheiro no ralo, jogando dinheiro no lixo, porque é desnecessário. Então, para você ter um negócio lucrativo, você não pode desperdiçar ingredientes. Você precisa fazer tudo certinho, tudo na medida correta, a quantidade correta, a gramatura correta para você não desperdiçar ingrediente. Então, o uso errado da liga neutra também pode estar comprometendo o congelamento do seu geladinho. Ok?
né? Já falei de forma rápida, mas é justamente colocar alimentos com temperaturas diferentes dentro do mesmo freezer. Então, isso pode ocasionar contaminação cruzada. Se você for colocar uma carne lá, pelo amor de Deus, cuidado. Não pode estar soltando líquido, né? Não pode estar soltando salmoura, que é o que tem na carne. Não pode, em hipótese alguma, isso pode ter contato com geladinho gourmet. Então você precisa ter cuidado com isso aí. Alimentos em quantidade, né? Alimentos com congelados lá, seus geladinhos. E entrar carne fresca é perigo. Cuidado. E o que pode acontecer também é o seguinte. Vamos supor, não, Thalita. Eu não coloco carne, eu não coloco outro alimento no meu congelador. Mas eu só tenho ele. E eu coloco o geladinho congelado lá. Dia de produção. Tá lá os seus geladinhos congelados. E você vai vir com uma produção nova. Então, se os seus geladinhos já estão lá congelados, né? E você vier com uma produção nova e colocar dentro desse freezer, pode acontecer desses geladinhos que estão entrando em temperatura ambiente descongelar os que já estão congelados. Então, você precisa se atentar à quantidade. Se esses geladinhos que estão lá for em pouca quantidade, vamos supor, você tem 20 geladinhos congelados e você fez uma produção e você produziu 50 geladinhos. Se lá tiver 20 geladinhos congelados e você vier com 50 geladinhos em temperatura ambiente, provavelmente esses geladinhos vão descongelar os que já estão congelados, por conta da quantidade dele em temperatura ambiente ser maior da quantidade que já estava congelados. O ideal é que você coloque essa quantidade pareada, seja uma quantidade inferior ou no máximo igual. Então, se for inferior, melhor. Por quê? Porque essa quantidade que entrou não vai ser uma quantidade suficiente para descongelar o que já estava lá. O que está congelado é maior do que o que entrou descongelado, em temperatura ambiente. Tá? Então, tem que ter cuidado com essa matemática aí. Se você tiver poucos geladinhos congelados e entrar com grande quantidade de geladinho descongelado, no caso, em temperatura ambiente, assim que você produziu, pode ser que descongele esses que já estão congelados. Então, é importante você se atentar a isso também, porque os geladinhos que estão congelados, eles não podem ficar descongelando. Descongela, congela. Descongela, congela. Não pode. Porque, de acordo com a Anvisa, um alimento que foi congelado, ele só pode ser descongelado se for consumido na hora. Então, se você, por exemplo, se você tem um geladinho congelado e você vai sair para vender na rua, aí tá lá na caixa de isopor e aquele geladinho tá ficando em temperatura ambiente, tá começando a ficar macio. Ele pode porque ele vai ser vendido. Mas se ele descongelar e voltar para o congelador, congelar novamente, de acordo com a Anvisa, não pode. Isso vai comprometer o prazo de validade do seu geladinho. Então, ele precisa ser descongelado caso for ser consumido. Se esse descongela e congela, descongela e congela, descongela e congela, não pode porque ele vai alterar o prazo de validade do seu geladinho. Tá entendendo? Vocês estão entendendo?